Iniciando a gravação. E vamos que vamos. Então aqui eu tenho duas forças, F1 e F2. Ele pergunta para mim assim, ó, qual que é a força resultante? Então essas duas forças aqui, elas vão gerar uma força resultante, né? Porque elas, quer ou não, elas estão na diagonal, mas as duas juntas criam uma força resultante, uma força mais intensa. Imagina o seguinte, você e seu colega estão puxando uma caixa, cada um pegou uma corda, está puxando uma caixa, está em ângulos diferentes, mas vocês vão criar uma força resultante, né? Não vai ser o valor da sua força nem do seu colega, vai ser um valor, entre aspas, a soma das duas. Vai ser uma força mais intensa. Mas isso depende do ângulo que vocês estão. Uma coisa que é muito óbvia para nós, né, é o seguinte, se você está puxando para cá e o cara está puxando para lá, a resultante vai dar entre essas duas forças aqui. Tem como os caras tá puxando um para cá e a força ir para lá, tá ligado? Faz o menor sentido. Então o resultado final vai estar por aqui, ó. Pô, professor, como é que eu vou saber esse resultado final aqui? O método mais prático, cara, nesse momento, nesse começo aqui, é o seguinte, você vai calcular quanto que essa força aqui tem em x, e você vai calcular quanto dessa força aqui nós temos em x. Aí você vai descobrir um valor para cada, você vai somar as duas e ver quanto que nós temos no total em x. Aí você vai ver, ó, quanto que essa daqui tem em y, e depois você vai ver quanto que essa daqui tem em y. Aí você vai somar esse pedaço com esse pedaço e vai dar o valor em y total. Aí com o valor que você tem em y total e em x total, você vai aplicar Pitágoras e descobrir qual que é a hipotenusa que isso vai formar. Tá? Então vamos por partes. Eu vou começar pelo F1 e a gente vai achar o valor de F1 no x e no y. Então, vou começar aqui, ó, F1 x. Então assim, depois que você decompõe algumas vezes, você vai descobrir que o valor do F1 em x sempre vai ser a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Né? Eu mostrei isso aqui na nossa aula de decomposição de forças. Tá lá no YouTube, tu pode assistir ali. Acho que é a aula 2 de mecânica geral, decomposição de forças. Tá, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é a força que está na diagonal. Se eu estou falando do F1... Oi, pois não. Desculpa interromper, mas eu vou pedir um favor para você. Pois não. Tem como você só identificar assim, ó, esse vai ser o primeiro passo, fazer isso. Agora o segundo passo é esse. Aí o terceiro passo é esse, até chegar ao resultado? Tem. Então, primeiro passo, decompor as forças. Acho que assim fica um pouco mais entendível, né? Tranquilo. Decompor as forças. Então a gente vai decompor aqui Fx e Fy. Beleza? Fazer aqui um tutorial. Tutorial de mecânica, né? Primeiro passo, você decompõe as forças. É que assim, cada exercício vai ter uma sequência diferente, né? Depende do que o exercício está te pedindo. Nesse caso aqui, a gente começa com a decomposição. Então, ó, F1x. Quanto vale o F1x? Ó? F1 vezes cosseno de 15. Essa é a fórmula para decompor o F1 em x. Tá? Lembrando que essa fórmula ela funciona quando você tem um ângulo entre o eixo diagonal e a horizontal. Tá? Falamos isso lá na nossa fórmula de decomposição. Então assim, o que é F1? F1 é 100. O que é o cosseno? O cosseno é de 15 graus. Então eu vou bater aqui cosseno de 15. Como você está no ensino superior, tu pode usar a calculadora. Então tu vai colocar aí 100 vezes cosseno de 15. Né? Quanto que vai dar essa brincadeira aqui? Cosseno de 15 dá isso aqui, vezes 100. 96,59. 96,59. Beleza. Então tá aqui. Esse é o valor que você vai ter em x. Então o que está acontecendo aqui, né? Por que o professor está fazendo? Eu estou pegando esse valor aqui, ó, de 100 newtons e estou vendo quanto desses 100 newtons eu tenho aqui na horizontal. Então dessa força de 100 newtons, 96,59 dela está aqui na horizontal. Tá? Agora eu vou pegar dessa força de 100 newtons e vou ver quanto dela eu tenho na vertical. Então assim, é óbvio que se eu tenho um valor dela imenso na horizontal, na vertical eu vou ter pouco, né? Ela vai dar uma força pequena na vertical. Então a gente já espera um valor baixo na vertical. Então aqui, ó, F1y. Se eu estou usando cosseno para achar na horizontal, na vertical eu vou usar a operação inversa, que é o seno. Então vai ficar aqui o valor de F1 vezes o seno do ângulo de 15 graus. Okay?
Tá, então eu vou bater na calculadora lá. Quanto é o seno de 15? A gente vai fazer isso daqui. Então, 15 seno dá 0,258. E eu vou multiplicar isso por 100, que é o valor da força 1. Vai dar 25,88. Isso aqui vai dar 25,88 newtons, né? Ah, professor, qual que é o passo a passo? Ficou aqui 100 vezes seno de 15. Então tá aí, ó, decomposto a força F1 em x e y. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa, só que com a outra força, que é essa F2. Então vou descobrir quanto que ela tem em x, que ela vai ser bem pequenininha aqui em x, né? A gente costuma representar isso por setinhas, tá, gente? Aqui no Python é um saco ficar fazendo essas setas assim, ó. Mas isso aqui é uma setinha em x, aqui uma setinha em y. Só para não dizer que eu não fiz as setinhas aí. Pronto. E aqui eu teria uma setinha, então um pedacinho dessa F2 aqui em x e y também, ó. Esse é o pedacinho dela em x. Então em x, como que eu sei que o F2 é pequenininho em x, professor? Porque é só você puxar aqui, né? Se o F2 está nessa diagonal, ele vai dar uma força em x mais ou menos desse tamanho aqui. Tá? F2 vale 150. Cuidado que você tem que ter, né? Dessa vez ele te deu o ângulo com a vertical em vez de dar o ângulo com a horizontal. Duas opções, ou você inverte as fórmulas, que eu acho um pouco meio complexo, você ficar lembrando do que inverte, que não inverte, você pode se confundir. Então eu prefiro que você faça o seguinte, ó. Eu quero sempre o ângulo com a horizontal, então ele me deu o ângulo com a vertical. Eu sei que isso aqui tem 90 graus, né? Sempre que é um ângulo reto é 90 graus. Se aqui tem 10, eu sei que aqui tem que ter 80. Então esse ângulo aqui com a horizontal, ó, é de 80 graus. E aí eu vou calcular em cima desse ângulo de 80. Então ficaria assim, ó. F1x é igual a F1... é o F2 esse aqui, né? F2x é igual a F2 vezes cosseno de 80. E o F2y vai ser igual a F2 vezes o seno de 80. Então vai ser sempre esse negócio, né? Você decompor em x e y, cosseno e seno. Para x a gente usa cosseno, para y a gente usa seno. Então F2 valia 150. Então isso aqui seria 150 vezes o cosseno de 80. E aí eu não sei quanto vale o cosseno de 80, vou vir para a calculadora. Cosseno de 80 vezes 150. Tem dúvida de como fazer seno e cosseno na calculadora? Acesse o curso lá, chama Cinema Educação, no YouTube tem um curso de como usar a calculadora científica. Passei para vocês já, né? E eu ensino você a aplicar essas coisas lá, tá? Então aqui nós temos isso igual a 26,04. Deu tão pouco que talvez nem compensasse aqui colocar, né? Mas vou colocar. Sempre duas casas é bom. Menos que duas casas, o pessoal de humanas, né? Deixa para eles. Aqui ficou então 150 vezes o seno de 80 graus. Essa multiplicação aqui dos 150 vezes o seno de 80. Vou deixar sem um grau porque eu não coloquei aqui em cima também, mas o certo é você colocar o grau. 147 e 47 e 72. 47 e 72? Obrigado, cara. Então assim, ó, ambos dão em Newton, tá? Eu não coloquei aqui, mas aqui dá em Newton também. Sempre sai da unidade que você está trabalhando. Se eu tivesse colocando as forças estivessem entrando em kilonewtons, aqui tivesse em kilonewton, aí saía em kilonewton também. Como eu estou entrando com elas em newton, elas vão sair em newton. É só uma decomposição, então a unidade de medida não tem como mudar numa decomposição. Então olha o que aconteceu aqui, basicamente, né? Eu peguei essa força de 150, decompus ela aqui na vertical e descobri quanto que ela tinha na vertical. Em resumo, é como se eu tivesse pegado essas forças que estão na diagonal e desaparecido com elas. Eu tivesse, tipo, separado elas em x e y. Então, tipo assim, na diagonal, tipo, não me importa mais o que tem na diagonal. O que me importa agora é que eu tenho valores de força em x e valores de força em y. Basicamente, essa é a ideia. Tá? Então, vou pagar tudo aqui, ó. Sumir com tudo. O que aconteceu? Eu tenho aqui uma força para cima. Essa força aqui para cima, ó, vale 147,72. E aqui embaixo eu também tinha uma força para cima, só que essa daqui para cima, ó, valia FY 25,88.
que significa isso? Que para cima, se eu fosse somar essas duas, eu teria uma força resultante aqui, ó, para cima. 173 e 60. 173 e 60. Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar até do outro lado aqui pra gente não confundir, tá? Não achar que é mais uma, que é uma terceira força. Seria algo assim, ó. Uma forçona para cima de 173 e 60. Isso. Aí. Show. Então tá aqui a força para cima. E na horizontal, para a direita, nós temos uma força de 96,59, que é a azul. Então vamos colocar aqui 96,59 newtons. E eu tinha essa pequenininha laranja aqui, que valia então 26,04. Então a gente vai somar as duas. 122 e 63. 122 e 63. Fechou. Vou pegar ela aqui. Tá, 122,63 newtons. Beleza, professor. Agora eu tenho uma na horizontal e uma na vertical. O que acontece? O que acontece é que essas duas forças vão gerar uma força aqui no meio, entre elas aqui, né, na diagonal. E é esse valor aqui que a gente quer descobrir. Como é que eu vou descobrir esse valor, professor? Simples. Você vai pegar esse valor aqui, tá aqui, ó, e você vai jogar ele para lá. Então, se aqui eu tenho 173 de altura, aqui eu também teria 173 de altura, tá? Essa linha verde aqui, ela tem que acabar lá em cima. Vale. Então, esse valor que está aqui, ó, de 173,60, vai ser o mesmo valor que eu vou ter aqui. Aí, se eu sei a base, eu sei a altura, como isso aqui é um triângulo retângulo, você vai calcular a diagonal, a hipotenusa, né, a partir do teorema de Pitágoras. Então, o que o teorema de Pitágoras diz pra gente, né? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Esses caras aqui são os catetos, ó. Cateto 1, cateto 2. Então, eu vou pegar a hipotenusa ao quadrado, é 122,63 ao quadrado, mais 173,60 ao quadrado. Esse é o famoso teorema de Pitágoras, né? Famoso mesmo, né? O teorema de Pitágoras acho que é uma das expressões matemáticas aí mais conhecidas. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser a força resultante. Então, a gente pode chamar ela, em vez de hipotenusa, a gente pode chamar ela de FR, né? Força resultante, que a gente quer calcular. Ó, pelo gabarito ali tem que dar 212. Vamos ver se isso aqui bate, hein? Ver se a gente chega nesse 212. Então vamos lá, 122,63. Vamos colocar esse termo ao quadrado. 122,63 vezes 122,63. Isso dá 15.038. 15.038,11. Mais, eu vou pegar o 173 que está ali. 173,60 eu vou multiplicar por 173,60. Vai dar aí 30.136,96. Ah, professor, porque eu não posso usar na calculadora ali o quadrado direto, tem que multiplicar por ele mesmo. Você pode usar o quadrado direto, né? Eu estou fazendo aqui porque é hábito. Mas você poderia ter colocado aqui, né? 173,60. Opa. E jogado só o quadrado da calculadora científica e pronto, ó, vai dar o mesmo valor, tá? E cuidado que a calculadora que vocês usam é diferente dessa aqui do Windows, né? Essa aqui tem umas funçõezinhas de uma forma mais chata de usar. Vou pegar esse valor agora, vou somar com o que eu tinha aqui, 15.038,11. Isso aqui deu 45.175. Então, força resultante ao quadrado deu... já me perdi de novo. 45.175,7. 45.175,7. Confirmar? Era isso? Era isso. Agora, eu tenho um valor que está aqui ao quadrado, ó, ele tem que passar para o outro lado. Quando um termo está ao quadrado, ele passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, a minha força resultante vai ser a raiz quadrada desse termo aqui. Tá? Então, vou repetir aqui. E aí eu vou desenhar a raiz quadrada aqui para vocês. Vai ficar a raiz mais bonita do mundo. Acho que vai dar para entender, pelo menos. Raiz quadrada. Ah, ficou top aqui a raiz. Tá ótimo. 212,54. 212,54? Então aqui, ó, força resultante igual a 212,54.
Bateu com o meu gabarito ali? Bateu? Na risca, né? 212,5, 212,54. A gente fez com 2 casas, a gente tá com precisão maior aí do que o livro estava nos fornecendo, né? Então, show de bola, né? Exercício resolvido, né? Então, assim, professor, é difícil os cálculos? Não é principalmente porque você tem calculadora, é só você bater na calculadora. O difícil é você ter as manhas, né, de fazer isso aqui. Então, vamos colocar os passos aqui, né, ó. O primeiro passo foi decompor as forças Fx e Fy. Então, vou colocar aqui, ó, segundo passo era somar as forças horizontais e verticais. Tá, então, vou colocar isso aqui. Segundo passo, somar as forças horizontais e verticais. Aonde está essa soma, professor? Então, vou grifar para você, ó. Segundo passo era esse aqui. Eu somei elas aqui, ó. Aqui e aqui. Foi essa soma que eu fiz, tá? Então, eu peguei esse valor com esse valor. Beleza? E esses dois deram isso aqui. Dá até pra gente ligar isso aqui para você entender melhor. Então, isso aqui e isso aqui formaram isso aqui. Beleza? E aí, esses valores que estão aqui embaixo, ó, esse cara e esse cara aqui. Então a gente juntou os dois, somei esse com esse, cheguei nesse valor aqui, 122. Aí com esses dois valores a gente vai para o terceiro passo, que é aplicar o Pitágoras para achar a força resultante. Terceiro passo, encontrar a resultante. Certo, estava fazendo de preto, vou manter de preto aqui. Terceiro passo é esse aqui, encontrar a resultante. Então, terceiro passo. Tá aí, exercício resolvido, né? Então, primeiro passo. Segundo foi você fazer essas somas aqui. E o terceiro era você encontrar a força resultante.